Então vamos lá. Com relação às preliminares, o Fux disse o seguinte: é tudo nulo. Gente, o Fux votou para anular todo o processo. Sabe o que significa anular todo o processo? É acabar com tudo. É a mesma coisa que aconteceu com o Lula. O processo do Lula foi anulado, ou seja, acabou. Não tem mais processo. Solta Bolsonaro, tira a tornozeleira de quem tá com tornozeleira, solta os Kid Preto, solta o Braga Neto, solta todo mundo. É nulo. Então o Fux vota para anular tudo, tá? Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Hoje, o voto do Fux, tá? O Fux começa atacando preliminares. O que são as preliminares? Preliminares são questões de nulidade. O que significa isso? O processo judicial, o processo penal, o processo criminal, ele tem uma forma. A lei traz a forma como ele deve seguir. Nós chamamos isso de rito processual. É a forma como o processo deve seguir, tá? Se há violação nessa forma, nós temos as chamadas nulidades. O que significa isso? Se há violação à forma, ao rito, você tem uma nulidade. O que significa? Aquilo é nulo. A nulidade, ela pode se dar de duas formas. Ou você refaz o ato, tá? Se não tiver como refazer o ato, acabou, você anula. O Fux começa o voto dele dizendo o seguinte, tá? Primeiro ponto. Nós temos questões de nulidade a serem enfrentadas, que chamamos juridicamente de preliminares. Por que preliminares? Porque elas são julgadas antes de discutir fatos e provas. Então, preliminares. Você julga antes as questões de nulidade, antes de analisar os fatos e as provas. As questões preliminares, o Fux vem e diz o seguinte. Para começar, ele diz assim, nós não temos nenhum acusado aqui com prerrogativa de foro. Por quê? Nós temos ex-presidente da República. Ex-presidente da República. E ex-presidente da República não tem prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro? Erroneamente, nós chamamos as prerrogativas de foro no Brasil de foro privilegiado. Tá? Por que eu chamo erroneamente? Porque o foro privilegiado ele diz respeito à pessoa. Tá? O nosso foro não é privilegiado. O nosso foro é por prerrogativa, porque ele diz respeito à cadeira. Tá? Então, estou na cadeira de presidente. Sou processado e julgado no STF. Saí da cadeira de presidente. Tá? Não estou mais na cadeira de presidente, eu não tenho mais foro privilegiado. Porque o foro é da cadeira. Então o Fux diz o seguinte, desde sempre, tá? Desde sempre, o entendimento é esse. Desde 2005, o entendimento é esse. A prerrogativa é da cadeira e não da pessoa. Então, estou na cadeira de presidente, sou processado e julgado no STF. Não estou na cadeira de presidente, não posso ser processado e julgado no STF. Em 2018, nós tivemos a consolidação desse entendimento. Em 2018, o STF consolidou esse entendimento. Então, não se discute mais isso desde 2018. O que acontece? Na sede, na ânsia, na gana de condenar Bolsonaro, sabendo que se esse caso não fosse pelo STF, fosse em primeiro grau, não existiria. Eles mudaram esse entendimento. Vejam que o Fux é um juiz de carreira. O Fux passou num concurso, não adianta, gente. Por isso que eu falo para vocês, juiz de carreira é outro papo. Imaginem só se eles aplicassem esse entendimento e mandassem esse processo para o primeiro grau. Vocês acham que um promotor de justiça ia denunciar o Bolsonaro? Claro que não. Vocês acham que um procurador da República que passou num concurso ia denunciar o Bolsonaro? Não. Ia denunciar Felipe Martins? Não. Vocês acham que um juiz de primeiro grau ia aceitar essa farsa? Claro que não. Então o que eles fazem? Sabendo que esse caso não podia ir para um juiz de carreira em primeiro grau, porque senão ia dar em nada, porque não tem crime aqui, eles mudam esse entendimento e falam assim, ex-presidente, agora é aqui no STF. Foi isso que o Alexandre de Moraes, relator, fez. Então o Fux começa dizendo o seguinte, para começar a conversa, o Fux fala assim, para começar, esse processo não deveria estar no STF. Porque ex-presidente não tem prerrogativa de foro. O Fux começa assim o voto dele. Ex-presidente não tem prerrogativa de foro. Esse caso não deveria estar no STF. Esse caso tem que ser mandado para o primeiro grau. Aí ele vota pela nulidade
de todo o processo pela incompetência do STF. Então o Fux de cara já vem, já dá um murrão, assim. Pum! Ele vem já dar uma bomba na cara do relator e diz o seguinte: esse processo é nulo, porque não deveria estar no STF, porque não tem ninguém aqui com prerrogativa de foro. Beleza? Esse é o primeiro voto dele. Aí ele segue, ele diz assim: ainda que superado isso, se entenderem, tá, que eu tô errado, ele fala assim, se entenderem que eu tô errado, esse caso tem que estar no STF, esse caso deveria estar no plenário e não na primeira turma. Porque se ele está no STF, porque nós estamos julgando um ex-presidente da República como se presidente fosse, presidente é julgado no pleno e não na turma. Entenderam? Prerrogativa de foro se julga no pleno e não na turma. É isso que o Fux disse. Então, eu, Fux, entendo que esse caso não deveria estar no STF. Mas se vocês entenderem que tem que estar no STF, deveria estar no pleno. Porque em caso de prerrogativa de foro, é pleno e não turma. A segunda nulidade que ele vem e fala. Nulidade de todo o processo por incompetência da primeira turma, porque esse caso deveria estar no plenário. O que aconteceu? Olha a chicana jurídica que fizeram nesse processo. Olha a chicana jurídica. Primeiro, eles mudaram o entendimento de 2005, tá? Para dizer que esse caso tinha que estar no STF. Segundo, voltou, já vamos voltar lá. Tá? Eu peço pro Shadow, coloca aí de novo para mim já, tá? Só para fazer. Então, primeiro que esse caso não deveria estar no STF. Estando no STF, tinha que estar no plenário, então, e não na primeira turma. Então, o Fux vota por anular todo o processo. É isso que nós temos aqui. Vamos voltar lá acompanhar. Eu tenho muito mais coisa para falar para vocês, mas é prioridade a gente acompanhar o voto do Fux ali. Então, vamos lá. Com relação às preliminares, o Fux disse o seguinte: é tudo nulo. Gente, o Fux votou para anular todo o processo. Sabe o que significa anular todo o processo? É acabar com tudo. É a mesma coisa que aconteceu com o Lula. O processo do Lula foi anulado, ou seja, acabou. Não tem mais processo. Solta Bolsonaro, tira a tornozeleira de quem tá com tornozeleira, solta os Kid Preto, solta o Braga Neto, solta todo mundo. É nulo. Então o Fux vota para anular tudo, tá? Aí essa é a questão preliminar. Aí ele passa para a questão de mérito. Questão de mérito é quando se discute fatos e provas. Ele começa falando da organização criminosa. Ele não chegou ainda no crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, mas ele já está dando um caminho de que ele vai também absolver até do crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, tá? Com relação ao mérito, ele começa falando da organização criminosa. Primeiro ponto, ele fala, não houve organização criminosa. Ele absolve Bolsonaro e os demais acusados da organização criminosa. Ele entende o seguinte, organização criminosa deve ter estabilidade e permanência. O que significa isso? Organização criminosa, então, diz a Lei de Organizações Criminosas, 2.850 de 2013, diz a lei o seguinte, deve haver união de 4 ou mais pessoas de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o fim de praticar crimes. Ou seja, é uma união estável, não é um encontro fortuito. O encontro não é organização criminosa. Organização criminosa é uma união estável e permanente com a finalidade de praticar crimes. Por exemplo, uma organização que estoura a caixa eletrônica. É um time de 4 ou mais pessoas, é um grupo criminoso de 4 ou mais pessoas que estouram caixas eletrônicos. Isso é uma organização criminosa. Um encontro fortuito não é organização criminosa. Tá? Então o Fux joga por terra a organização criminosa. Ele fala, não tem organização criminosa porque não tem estabilidade e permanência. E mais, ele ataca também a causa de aumento da organização criminosa que o Alexandre de Moraes colocou. O Alexandre de Moraes votou por uma causa de aumento da organização criminosa, ou seja, a pena da organização criminosa tem que ser ainda maior, disse o Moraes, né? O Moraes disse, a pena da organização criminosa tem que ser ainda maior, porque foi armada, tinha gente armada. Tinham pessoas armadas ali dentre aquelas. O Fux diz o seguinte, não. A arma tem que ter sido usada, e nenhuma arma foi usada. Ali no 8 de janeiro, identificaram alguns militares, pouquíssimos militares, PM, militares das Forças Armadas, que estavam ali entre os manifestantes, armados porque tem porte de arma.
Então, o que acontece? O Fux disse, ter porte de arma e estar armado não é utilizar arma. Então, ele afastou também essa causa de aumento. Tá? Então, até aqui foi o voto do Fux. Perfeito? Quais os desdobramentos? Quais os desdobramentos disso? Podem ser vários. É longa a nossa conversa sobre os desdobramentos. Podem ser inúmeros. Por isso que hoje, olha aqui, ó. Aponta seu QR Code aqui, ó. Aponta seu celular aqui e entre para minha comunidade, chiquini.com.br. Hoje é quarta-feira. Toda quarta-feira nós temos live exclusiva na minha comunidade e hoje é um dia desses. Então hoje eu vou esmiuçar esse voto do Fux, trazendo os bastidores desse voto e vou tratar na comunidade das consequências que esse voto do Fux pode ter. Gente, pode ainda anular na primeira turma, pode pedir vista e estender para 2026. Pode ir para o pleno. No pleno tem inúmeras possibilidades do que pode acontecer. Pode dar interferência internacional, tribunais internacionais. Então, são inúmeras as consequências que esse voto do Fux pode trazer. Eu preciso de 1 hora, pelo menos, para explicar para vocês só as consequências desse voto do Fux. Eu não consigo fazer agora. Por isso que eu estou te convidando. Hoje, na nossa comunidade, aqui, ó. Hoje, na nossa comunidade, eu vou tratar disso de forma bem esmiuçada, tá? Sem o olhar da Gestapo, né? Porque é um ambiente controlado e não dá para eu, tá? Não dá para eu explicar aqui de forma detida. Então, te convido a participar da nossa live hoje. Se você não é membro da comunidade Chiquini, seja membro, porque lá só informações privilegiadas, tá? Quem é parte da minha comunidade só tem acesso a informações privilegiadas, informações de bastidores que eu não posso falar aqui em rede aberta. E hoje é esse dia. Hoje vai ser muito interessante o nosso bate-papo na nossa comunidade, tá? Hoje vai ser muito interessante, tem muita Acho que agora coisa tá voltando para lá, né, Edson? Tá voltando? Chiquini falando da sua comunidade, falando dessa análise, já deu uma prévia do que pode acontecer, os desdobramentos disso. Estou conversando também com o doutor Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira, que pode conversar conosco a qualquer momento, porque a gente volta para o Supremo Tribunal Federal. O pedido foi de 10 minutos, tá certo, Edson? Voltamos então com o voto de Luiz Fux. Renovando. Bom, o que o Fux está dizendo com relação a essa decisão dele aí de anular toda essa bagaceira aí desse processo? Ele está dizendo o seguinte: eu não concordo com o relatório da Polícia Federal, eu não concordo com o relatório da PGR, o relatório de acusação da PGR, e eu não concordo com o voto do senhor Alexandre de Moraes, que também está acusando, sendo que também ele é parte do processo. Ele investiga, ele é vítima e ele é o juiz ao mesmo tempo. Então o Fux, com esse voto dele de hoje, ele está deixando escancarado que esse processo ele é todo nulo. E veja bem, o Fux ele não está deixando isso claro somente para o Brasil, o Fux ele está deixando isso claro para o mundo, porque os Estados Unidos da América está de olho nesse julgamento e principalmente nos posicionamentos dos juízes que estão julgando esse processo todo, que é o tal do processo do golpe, cujo a intenção é simplesmente prender Jair Bolsonaro e tirar ele da cena política, do jogo político. Então, os Estados Unidos já estão aí de olho nessa situação toda, estão de olho aí no voto do Fux, e o Fux, ele sinaliza para os Estados Unidos com esse voto dele, que, ou seja, ele corrobora com o posicionamento do Trump naquela carta de que é uma perseguição política ao Jair Bolsonaro, é uma caça às bruxas, né? Uma caça às bruxas referente o que se referiu ao Donald Trump, o Donald Trump se referiu na carta. Então, esse posicionamento, esse voto do Fux, anulando tudo, né? Porque a tônica do voto dele é justamente de que
anula-se todo esse processo desde o início, né, porque o Supremo Tribunal Federal não deveria estar julgando esse processo. Esse processo deveria estar sendo julgado lá em um juízo de primeira instância, né, e não no Supremo Tribunal Federal, já que os que estão sendo julgados não estão mais não tem mais cargo político, ou seja, o Jair Bolsonaro, por exemplo, não é mais presidente da República, logo ele deveria ir para a justiça comum. Essa é a alegação do Fux. Caso isso não aconteça na primeira turma, que é a turma que ele pertence, ele pretende também, no seu voto, de que esse julgamento iria ir para o plenário, para pleno, né, para que os 11 ministros pudessem fazer o julgamento e pudessem votar. Mas, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Essa turma vai votar pela coordenação do Jair Bolsonaro e me parece que somente o Fux vai votar ali pela absolvição de Jair Bolsonaro e dos demais réus pedindo a anulação do processo todo aí. Bom, isso é o que fica assim mais evidente no voto do Fux, porque os demais ministros nós já sabemos qual é a tônica e como que eles vão votar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com os próximos votantes, com os próximos ministros a votar, Carmen Lúcia e também o Zanin. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve!